Para quem está na luta pela residência médica, especialmente naquelas instituições super concorridas, essa história que a gente vai ver agora é quase um mapa do tesouro. Vamos mergulhar fundo no roteiro que levou uma recém-formada a uma sequência de aprovações que parece até coisa de filme. Essa é a Júlia, e essa frase resume o resultado de uma jornada de muito, mas muito esforço. A gente vai acompanhar de perto os passos dela, que conseguiu ser aprovada não em uma, mas em várias das instituições mais prestigiadas do Brasil. E para entender como ela chegou lá, a gente dividiu essa jornada em 6 partes essenciais, desde a grande conquista, passando por uma mudança de rota no meio do caminho, até as estratégias que fizeram toda a diferença no final. Então, para começar, vamos colocar em perspectiva o tamanho desse feito. Não estamos falando de uma aprovação qualquer, mas de um combo nas residências mais disputadas do país. Olha só essa lista: Sírio-Libanês, USP Ribeirão, Unicamp, SUS São Paulo. Passar em qualquer uma delas já é uma vitória gigantesca. Passar em todas, bom, isso cria até um problema bom, né? Ter que escolher. No final, ela optou por pediatria no Sírio, ficando na sua cidade, São Paulo. Mas o mais curioso dessa história é que esse final feliz não era o plano original. Na verdade, o caminho dela teve uma curva bem acentuada no meio. A Júlia começou o ano de estudos focada em otorrino. O plano era esse, as provas-alvo eram outras. Só que lá pelo meio do ano bateu o cansaço, o famoso burnout, e com ele veio uma crise. Foi aí que ela parou, refletiu e percebeu que a paixão dela era outra, a pediatria clínica. E então, ela mudou tudo. E essa virada de chave veio da prática, da vida real. Longe da influência da faculdade, no dia a dia do trabalho, ela teve a certeza de que não queria voltar para um centro cirúrgico. O que ela amava mesmo era a clínica, o contato da pediatria. Isso mostra o poder da experiência para clarear as coisas, né? Tá, mas como é que se muda de especialidade no meio do ano e ainda consegue ser aprovada em tudo? A resposta está nas ferramentas e na metodologia de estudo super intensa que ela construiu. A base de tudo foi um volume absurdo de prática. Foram quase 35.000 questões resolvidas. Isso dá uma média de milhares por mês. É o tipo de preparo que não só testa o conhecimento, mas cria um repertório gigantesco para o dia da prova. E claro, isso exigiu tempo. Estamos falando de uma média de 40 horas de estudo por semana. E detalhe, conciliando tudo isso com um trabalho de meio período. Era uma rotina realmente puxada, que ocupava o dia todo. O método dela era muito bem amarrado. Ela começava o dia com as revisões programadas, depois partia para o estudo direcionado e fazia muitos simulados. Aulas mais longas só entravam em cena se algum assunto fosse um ponto fraco de verdade. E para ter esse tipo de estudo direcionado, plataformas como a Medicoub são uma mão na roda. Aliás, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicoub.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas completas e até flashcards para revisar em qualquer lugar. Mas nem só de esforço individual se faz uma aprovação dessas. Um fator que mudou o jogo para Júlia foi o poder de uma parceria de estudos. Lembra daquele cansaço no meio do ano? Foi aí que ela se juntou com uma amiga, a Amanda, que também queria pediatria. E essa dupla transformou a jornada. O risco de esgotamento virou motivação mútua e a solidão deu lugar à troca de conhecimento e à cobrança saudável para manter a consistência. E o resultado não poderia ser melhor. As duas foram aprovadas. Tanto a Júlia quanto a Amanda conseguiram vagas em instituições de ponta. Isso prova que a colaboração, quando bem feita, não é competição. É um jeito de potencializar a força de todo mundo. Com todo esse preparo, chegou a hora da verdade, né? O desafio final, as provas. E foi aí que toda a estratégia se pagou. Na prova prática do Sírio, que é um momento de altíssima pressão, a Júlia simplesmente gabaritou. Ela tirou a maior nota entre todos os candidatos, um quase perfeito 98 de 100. Mas o sucesso não veio só do conhecimento técnico. Veio também de uma coisa que ela chama de malícia de prova. Sabe aquela sagacidade, aquela manha de entender o que a banca quer de verdade, de reconhecer os padrões das questões? Isso vai além de só saber a matéria. E como essa tal malícia funcionou na prática? Vamos ver um exemplo que é de cair o queixo. Olha a coragem, na prova do SUS, na hora de passar as respostas para o gabarito, ela confiou totalmente nesse reconhecimento de padrões que construiu com milhares de questões. E o que ela fez mudou quase todas as respostas da parte clínica.
Uma jogada de altíssimo risco, que, no fim, alavancou a nota e a classificação dela de forma impressionante. Bom, depois de toda essa jornada, com mudança de rota, estudo intenso e decisões corajosas, qual é a grande lição que fica? Acho que a própria Júlia resume perfeitamente. É cansativo, sim, e é para todo mundo, ninguém passa por isso ileso. Mas a mensagem é de esperança. Uma hora, a recompensa pelo esforço chega. A hora de colher os frutos vai chegar. E a ideia principal é essa: a preparação não se perde. Cada hora de estudo, cada questão feita é um tijolo na construção do sucesso futuro. Mesmo que a aprovação não venha de primeira, esse esforço todo está criando a base para o ano seguinte. Essa história da Júlia é uma aula de estratégia, de mentalidade e principalmente de perseverança. E fica aí a reflexão final. De todas essas lições, qual delas conversa mais com a fase de preparação que cada um está vivendo agora?